Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é transição planetária. Você sabe o que é transição planetária? É quando um planeta deixa de pertencer a uma ordem e passa para uma outra. Ou seja, o planeta Terra deixa de pertencer à ordem de expiações e provas e passa para um padrão regenerativo. Para você entender melhor, o planeta de regeneração só é habitado por espíritos inclinados ao bem. E a pergunta é: já estamos inclinados ao bem? Já temos pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras como precisamos ter no mundo de regeneração? Para entendermos ainda melhor, todos nós somos espíritos milenares que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. Todos nós participamos do mesmo processo evolutivo. A cada reencarnação, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Entendemos que todos nós já passamos por reinos mineral, vegetal, animal, dentro do animal, hominal, e que todos nós aspiramos chegar no angelical. Existe um pensamento que diz: todos nós chegaremos à perfeição. Mas olha só chegaremos na perfeição depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. Eu vou até repetir: só chegaremos à perfeição do espírito depois de termos corrigido todos os erros do trajeto. E quem tem que corrigir estes erros somos nós mesmos, avaliando o que pensamos, como pensamos e por que pensamos, avaliando o que sentimos, por que sentimos, avaliando nossas palavras, se positivas ou negativas, avaliando nossas atitudes. Quantas vezes nós ainda ouvimos pessoas dizendo: olha, se Deus quiser, eu saio desta melhor. Mas a pergunta é: quem é responsável por lhe fazer melhor? Você ou Deus? Quantas vezes pedimos felicidade, esquecendo que cada um constrói a própria felicidade? Quantas vezes pedimos paz, travando verdadeiras guerras mentais? Quantas vezes somos nós que pedimos para Deus, para Jesus, para o guia, para o protetor, para o mentor, para os amigos espirituais, tudo aquilo que nos compete realizar? A oportunidade é nossa. E a pergunta é: estamos aproveitando a oportunidade reencarnatória? Estamos carimbando o nosso passaporte para um mundo melhor? Já estamos melhores? Só querer não é poder. Existe uma frase que diz: a fé sem ação é morta. Então não adianta dizer: eu tenho fé em Deus que as coisas vão dar certo. Como é que a gente pode dar certo se muitas vezes a gente continua fazendo errado? Isso quer dizer que nós estamos fadados ao sofrimento? Condenados? Punidos? Claro que não. Deus nos ama e nos dá incessantes oportunidades para alcançarmos um padrão cada vez melhor. Mas Deus não pode fazer aquilo que nos compete realizar. Nos dá a oportunidade reencarnatória, mas quem vive a vida somos nós. E a pergunta é: como estamos vivendo? O que estamos fazendo com essas oportunidades? Pedindo e esperando ou trabalhando para progredir? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente procura uma casa forte, quer um passe forte, mas não se fortalece com boas intenções, com bons ideais, com valores que realmente agregam a nossa evolução. É fácil querer crescer de fora para dentro, quando a obrigação, o nosso dever é crescer de dentro para fora. Você já entende o chamamento do Cristo? Levanta e caminha, pegue a sua cruz e me segue, a cada um segundo suas obras. Tua fé te curou, larga tudo e vem comigo. Quantas vezes esquecemos do convite de Jesus para que aprendamos a levantar e caminhar até Ele
e pedimos para que Ele venha até nós, enquanto ficamos sentadinhos no banquinho do comodismo, esperando com que as coisas mudem. E nós estamos aqui para mudar as coisas. Percebeu a diferença? Quantas vezes nós queremos mudanças sem mudar, só que nós precisamos mudar para obter as mudanças. A transição planetária é oportunidade para o espírito partir para uma condição melhor. Quantas vezes, quantos de nós ainda falamos: eu não quero ir para um mundo primitivo, eu quero ir para um mundo melhor. Então, faça o seu melhor, para que você tenha o merecimento, o mérito de estar em um mundo melhor. E quando eu digo merecimento, mérito, eu não estou falando que Deus apontou e falou: você vai, você não. E sim por aquilo que você construiu dentro da sua existência, da sua vivência. Aquilo que você plantou, você colherá. Aquilo que você não plantou, você não colherá. Até porque você não se dispôs de nenhuma semente que foi lhe dada antes de reencarnar. Então, aproveite este momento para entender melhor o que significa a transição planetária, a urgência de termos a transformação moral. Fica aqui então este primeiro momento para pensarmos, repensarmos e refletirmos na transição planetária, ou seja, é período para avaliarmos as nossas posturas. Eu preciso ser e estar melhor. Eu preciso aproveitar o momento para a minha transformação moral. Em vez de pedir bons pensamentos, criar bons pensamentos. Em vez de pedir a Deus bons sentimentos, criar bons sentimentos. Em vez de pedir para que a espiritualidade possa fazer com que eu tenha boas atitudes, eu mesmo consiga mudar isso em mim e a partir de então fazer aquilo que eu preciso fazer, ter boas atitudes. Transição planetária, o convite, o chamamento para sermos e estarmos melhores hoje em relação a um passado não muito distante, para sermos e estarmos melhores em um futuro ao nosso alcance. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angelisa Auristela e agora vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: a transição planetária é só para os espíritas? Boa pergunta, Ângeles. Muitas pessoas pensam que a transição planetária é um assunto apenas da doutrina espírita. No entanto, independente da religião, espírita ou não, somos espíritos. Todos nós participamos do planejamento reencarnatório e, consequentemente, evolutivo. Todos nós, independente da crença, religião, dividimos o processo do átomo ao arcanjo, do leigo ao gênio. Ou seja, todos nós reencarnamos e desencarnamos sempre buscando o nosso melhor. E para isso, todos nós reencarnamos com um propósito: evoluirmos. E precisamos evoluir para pertencermos a este planeta de regeneração. E como é evoluir? Pedir e esperar ou trabalhar para progredir? Trabalhar para progredir. Todos nós, sem exceção, precisamos aprender a melhorar pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Não é apenas o espírita que tem esse compromisso assumido. Todos nós temos este compromisso de sermos melhores hoje em relação ao ontem e amanhã perante o hoje. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas costumam dizer: se Deus quiser, não vou pegar essa doença. Mas muitas pessoas já pegaram e ainda vão pegar essa doença. Então podemos dizer que Deus auxilia uns e prejudica os outros? Excelente pergunta, Ângeles. Como é que Deus pode auxiliar uns e prejudicar outros se Deus nos ama da mesma forma? Será que o compromisso em se fazer bem é nosso ou de Deus?
Quantas vezes nós sabemos que precisamos higienizar as mãos, que precisamos sair com a maior segurança e mesmo assim não fazemos? Existe um pensamento do padre Fábio de Mello que diz o seguinte: eu creio na proteção, mas olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Ou seja, meus amigos, não dá para depositar a nossa responsabilidade nas mãos de Deus. Deus auxilia o homem pelo próprio homem e cabe a nós assumir esta responsabilidade. Então, para aquelas pessoas que se contaminaram com o vírus, se contaminaram porque estavam expostas. Por isso que o Ministério da Saúde pede o isolamento social, o confinamento. Não só para que a gente não tenha um ápice, um conflito de várias pessoas precisando do atendimento médico ao mesmo tempo, mas para que diminuamos esta contaminação entre aqueles que amamos, os nossos familiares, os nossos amigos. E isso não é responsabilidade de Deus, essa responsabilidade é minha, é sua, e nós precisamos entender isso. Vamos para a terceira pergunta. Os espíritos que não estiverem na sintonia do bem reencarnarão no planeta Terra novamente? Pois é, todos nós sabemos que não, porque o planeta de regeneração é habitado apenas por espíritos inclinados ao bem. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de mudar e não mudaram? Eu vou me lembrar do livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armond, que retrata justamente esta exclusão de espíritos que não acompanharam a evolução moral do planeta e foram convidados a estagiarem, a reencarnarem em um planeta de ordem inferior, no nosso caso conhecido como um planeta Terra. Nós precisamos aprender com isso. Não adianta desencarnarmos e chegarmos no astral reclamando que nós não tivemos sinais, que nós não tivemos avisos, que nós não tivemos orientações. O nosso tempo de melhora é agora. E o que estamos fazendo para isso? Quantas vezes ainda ouvimos pessoas pensando, dizendo, falando, gritando: olha, eu peço para que Deus me dê bons pensamentos, eu peço para que Deus me dê bons sentimentos, eu peço para que Deus coloque no meu coração bons sentimentos. A responsabilidade é de quem? Em ter bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras. Quantas vezes nós não entendemos a responsabilidade de reencarnar dentro do processo evolutivo e fazer a nossa parte, sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Mas quantas vezes, quantos espíritos retornarão ainda em débitos com a própria consciência? Muito bacana. Vamos para a quarta pergunta. Ainda dá tempo de nos melhorarmos para essa nova transição planetária? Então, vai depender muito do nosso progresso, né, em relação ao que nós nos comprometemos para esta reencarnação. Todos nós participamos de um planejamento reencarnatório. Será que nós aproveitamos este período da nossa estadia física para completarmos tudo aquilo que viemos fazer? Precisamos entender esse ponto que é fundamental. Estamos aqui para sermos melhores, mas já estamos melhores no quê? Melhoramos os nossos pensamentos? Melhoramos os nossos sentimentos? Melhoramos as nossas atitudes? Melhoramos o nosso vocabulário? Tudo isso faz parte do nosso crescimento moral, intelectual, emocional e, consequentemente, espiritual. Então, vai depender muito da programação reencarnatória de cada um. Cada um é responsável por aquilo que pega ou por aquilo que larga no caminho. Alguns pegaram a responsabilidade, outros largaram a oportunidade de ter esta responsabilidade do ser e estar melhores. Agora é com o tempo. É aquela velha história. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. No tempo de plantação, qual foi a semente que você lançou no solo fértil da sua vida? No tempo da colheita, só colheremos aquilo que plantamos. Se você não plantou,
você não terá nada que colher. Você falou em sinais. Já tivemos alguns sinais dessa transição planetária? Inúmeros. Essa não é a primeira pandemia. Lembrando que somos espíritos milenares que já reencarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. E olha só, detalhe, todas as noites, enquanto o corpo físico descansa, o espírito liberto participa de verdadeiras reuniões no plano astral. Todos nós somos orientados a fazer aquilo que precisamos fazer. Mas quantas vezes nós retornamos ao veículo físico e fazemos aquilo que queremos fazer? Percebeu a diferença entre querer e o que precisa? Quantas vezes a gente opta por aquilo que quer e não opta por aquilo que precisa? Sinais tivemos inúmeros e estamos tendo estas orientações constantemente, seja pelo plano maior, pelos nossos mentores, amigos, guias, protetores. Quantos de nós já fomos orientados a melhorar a postura? Quantas vezes já ouvimos de entidades, de guias, protetores, mentores da espiritualidade superior, falando sobre a necessidade da melhora, reforma íntima, a transformação moral? Quantas vezes já ouvimos que já são chegados os tempos, que nós estamos na separação do joio e do trigo? Quantas vezes nós já ouvimos que o tempo não para e que nós precisamos aproveitar este tempo, trazendo a nosso favor aquilo que precisamos fazer para sairmos daqui melhores? Sinais? Vários, inúmeros. Agora a pergunta é, aproveitamos os sinais? Eu ouvi algumas pessoas dizendo, Ângeles, que depois desta pandemia querem que as coisas voltem a ser como antes. Não serão como antes, porque pense comigo, se nós voltarmos a ser como antes, estaremos no presente refletindo o passado. Nós precisamos estar melhores do que estávamos antes, ou seja, não vai ser como antes, e sim melhor do que antes. Só que para isso depende de esforço, trabalho, empenho, determinação, perseverança. Mas quantas vezes, em vez de termos o trabalho, o esforço, a insistência, a persistência, a perseverança, procuramos casas espíritas ou espiritualistas para nos dar aquilo que nós deveríamos fazer. Eu preciso de paciência, eu peço para que Deus me dê paciência. Eu quero felicidade, eu peço para que Deus me dê a felicidade. Eu quero ter um bom relacionamento com alguém, mas não faço a minha parte, utilizo aquela desculpa, o meu santo não bate com o dele. Entre tantas outras muletas de desculpas que muitos de nós estamos habituados a dar. É momento propício para pensarmos o que fiz, o que faço e o que preciso fazer para mudar as minhas atitudes, acompanhar estes sinais que pedem melhoras. Eu ouvi uma pessoa dizendo que depois de tudo isso, nós estaríamos em um momento mais inclinados ao bem. E eu acredito que sim. Algumas pessoas que entenderam que a solidariedade não pode nem deve ser forçada, e sim espontânea. A pessoa que aprendeu a olhar para o próximo como a si mesmo, a desejar o bem, a fazer o bem, a estar pronto para quaisquer dificuldades. E isso faz parte de uma transição planetária, onde saímos daquela situação de espíritos egoístas para uma outra condição de espíritos solidários. Perceberam isso? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer então a Ângeles pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Bacana, é sempre muito bom pensarmos, repensarmos e refletirmos, porque, como eu disse anteriormente, o tempo não para e olha só, daqui a um segundo não sabemos se estaremos no plano físico ou se estaremos a caminho do espiritual. Se não desencarnarmos pelo coronavírus, podemos desencarnar por uma
besteira, um tropeço, uma queda, qualquer outra situação que não estejamos esperando. Então, fiquemos em paz. O tema de hoje foi justamente para convidar a pensar, repensar e refletir naquilo que ainda temos tempo de corrigir em nós, por nós. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de sentir, mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de agir para melhor. O tempo nos convida a isso. Que possamos aproveitar os sinais e mudar. Tchau!